direitinho? Está ouvindo minha voz direitinho? Amém? No começo do ano, quando eu fui fazer a programação da igreja, quando chegou no mês de março, eu senti fortemente no meu coração o desejo de ministrar essa palavra. E eu fui orar, fui buscar ao Senhor, porque eu queria ministrar essa palavra no domingo, na semana do Dia das Mulheres, no culto de domingo. Mas aí o Senhor falou para mim, não. Essa palavra é para ser ministrada no culto das mulheres. E eu queria que nessa tarde você abrisse verdadeiramente o teu coração e o teu entendimento, porque o Senhor preparou tudo isso aqui para você. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Josué 15, a partir do versículo 13. Josué 15, 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai aparecer ali no telão. Amém? Diz assim: mas a Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenava o Senhor, a saber, Kiriate Arbá, isso é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimé, gerados de Anak. Subiu dos habitantes de Debir, cuja dantes era Kiriate Zefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Zefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que o pedisse um campo ao pai dela. E ele apeou o jumento, e então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me de presente terra seca, dá-me também fonte de águas. Então deu-lhe fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Todos nós já ouvimos a história de Josué e Calebe, quando Moisés envia eles para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Josué e Calebe são os únicos que olham para aquela terra de gigantes e falam: não, essa terra é muito boa, essa terra mana leite e mel, nessa terra nós prosperaremos. E com isso o povo vai lá e conquista a terra de Canaã. Quando a terra de Canaã é conquistada, Josué e Calebe recebem uma porção dessa terra, que aqui se chama Kiriate Arba. Dentro dessa terra existe outro pedaço de terra, que é Debir, cujo o nome antes era Kiriate Zefer. Nessa terra havia pessoas que precisavam ser expulsas. Nessa hora Calebe diz aos moradores, aos conterrâneos dele: quem for lá e conquistar essa terra para mim, eu darei a minha filha Axa como prêmio, né? A gente sabe que nesse tempo as coisas aconteciam assim. E Otiniel, o seu sobrinho, foi lá, conquistou Debir e recebeu Axa como esposa. Axa era uma jovem, com certeza absoluta. Axa comeu do maná que caía do céu. Axa usou as sandálias e as roupas que nunca se rasgaram na caminhada dos 40 anos no deserto.
Áquisa viu o pai dela voltando de Canaã e falando para todo mundo: não, aquela terra é boa, lá nós prosperaremos. Áquisa era uma menina, uma jovem, a Bíblia não fala a idade dela, mas que ela viu os feitos do Senhor no meio do seu povo. E aqui nós lemos que, como presente, Áquisa ganhou uma porção de terra do seu pai. Essa terra que nós estamos falando aqui é o deserto do Neguebe. Eu pesquisei e o deserto do Neguebe, ele cobre cerca de 60% da região de Israel. A parte que Caleb ganhou era a parte que ficava perto da Palestina. Todo mundo sabe como é o deserto. Apesar da gente nunca ter ido para o deserto, nós sabemos como é o deserto. No mês de junho, julho, agosto, aqui na nossa cidade, é um tempo de muita sequidão. Eu não sei vocês, mas eu sofro muito quando chega essa época. Os meus lábios racham, eu fico cheia de ferida dentro do meu nariz, a minha pele resseca, o meu cabelo resseca. Chega uma hora que faz até ferida na minha cabeça, de tanto que essa sequidão, essa falta de umidade me faz mal. O deserto do Neguebe é infinitamente maior do que isso que nós vivemos aqui. No deserto há escassez de água, escassez de chuva, escassez de comida, escassez de tudo, de sombra. No deserto não tem um lugar que você pode fazer uma plantação. Eu fico imaginando esse povo caminhando no deserto, quando dá aquela ventania, a areia entrando nos seus olhos, na sua boca, aquela boca seca. Eu, quando chega essa época do ano, eu acordo de madrugada com a impressão que eu estou respirando dentro de uma caixa de areia, de tanto que eu sinto queimar dentro de mim. E eu acredito que lá eles viviam isso o dia todo, a semana toda, o mês todo e boa parte do ano. Porque raramente se chovia no deserto do Neguebe. E igreja, quando Áquisa ganhou essa terra, nós lemos aqui que ela disse para o pai dela, no versículo 19, deste-me terra seca. Áquisa, ela não foi lá para Caleb reclamar, com tanta terra, pai, olha o que o Senhor me deu, com tanta terra, o Senhor me colocou aqui nesse deserto, além de ter me dado como mulher para um homem que eu não queria. A Bíblia não fala, mas eu imagino, porque eles eram primos, se conheciam, mas não sei se queriam estar juntos. Áquisa não reclamou hora nenhuma. Ela não murmurou diante da terra seca que ela foi colocada. E eu queria nessa hora, junto com você agora, pensar qual é a nossa reação quando nós recebemos do nosso Pai terra seca. Quando nós recebemos do nosso Pai o deserto. Porque eu não sei vocês, irmãs, mas eu já passei por vários desertos. O que é passar por um deserto? É passar por um momento de escassez, passar por um momento de dor, passar por um momento de aflição, de angústia, de solidão, porque ninguém quer caminhar com a gente no deserto. Ou você tem alguém que vê você passando por uma luta e fala, não, vem cá que eu vou com você. Quando nós estamos passando por luta, nós somos abandonadas, nós somos esquecidas, nós somos rejeitadas. Diante da terra seca, qual tem sido a tua atitude? Diante da terra seca que o Senhor tem te colocado, qual tem sido a tua reação?
Que tipo de palavras tem saído da tua boca? Terra seca, igreja. Deserto. Estão em todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida que a gente não passe pelo deserto. A gente passa pelo deserto no casamento. A gente passa pelo deserto na criação dos nossos filhos. A gente passa pelo deserto no relacionamento com os nossos pais. A gente passa pelo deserto no nosso trabalho. A gente passa pelo deserto no nosso convívio com os nossos amigos. E o nosso maior deserto é aquele que nós lutamos contra nós mesmos. É aquele deserto de que quando a gente fica assim: para onde eu vou? O que eu faço agora? Qual o sentido de tudo isso? Quem sou eu? Para onde eu vou? O nosso pior deserto é aquele que nós lutamos contra nós mesmos. A luta com a nossa mente. Será que essa pessoa que eu estou casada é mesmo? É a que eu deveria ter escolhido? Será que esse trabalho onde eu estou hoje é aqui mesmo, tá? Será que se eu investir o meu tempo, o meu dinheiro, o meu conhecimento, as minhas forças nesse negócio vai dar certo? Será que é isso? Nós enfrentamos aqui dentro todos os dias desertos. E o deserto, igreja, não é uma coisa que o Senhor tem prazer em nos dar. Ai, como Deus fica feliz em colocar você no deserto. Não. Mas o que o Senhor quer é que no deserto você o honre. É que no deserto você o glorifique. É que no deserto você diga: Pai, segura na minha mão, porque eu preciso atravessar. Pai, segure na minha mão, porque o sol tem queimado o meu rosto. A minha boca está seca, eu estou cansada, os meus pés doem, mas eu preciso chegar do outro lado. Axa sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava. O que ela fez quando ela recebeu do pai dela uma porção de terra seca? Aqui fala: respondeu ela: dá-me de presente terra seca, dá-me também fontes de água. Axa, hora nenhuma, falou: pai, eu não quero essa terra seca aqui, pode ficar para você, eu quero só onde tem as fontes. Não. Axa sabia que em algum momento, por algum tempo, ela teria que ficar nesta terra seca. Ela teria que passar por isso. Mas Axa foi aonde ela conseguiria ajuda, que foi o seu pai, Calebe. Ela viu Calebe conquistar a terra que Moisés deu a ele e a Josué. Ela viu Calebe enviar Otiniel para conquistar Debir. Ela viu Calebe falando bem de uma terra onde todo mundo falava mal. E ela falou: o meu pai vai me ajudar. Pai, dá-me fontes de água. No deserto do Negueb, aonde se passa essa passagem, tem um lugar no deserto que montanhas. E essas montanhas, lá no alto, existem cisternas. Eu não sei se vocês sabem, mas o deserto durante o dia é muito calor. E à noite é muito frio. Esse frio faz com que desça o orvalho para dentro daquelas cisternas. E quando a chuva, que isso raramente acontece, aquelas cisternas também vão se enchendo. Chega uma determinada época do ano
que essas cisternas transbordam e elas transformam o deserto do Neguebe. Eu até queria, falei até para o pastor Júnior, que eu queria ter trazido imagens para colocar aqui para vocês, mas as imagens que eu achei não eram tão nítidas e não ia resolver de nada. Mas quando você chegar na sua casa, digita lá no YouTube, deserto do Neguebe. Quando as torrentes e aquelas cisternas se enchem, igreja, formam uma imensidão de água que desce e escorre por uma boa parte do deserto do Neguebe, fazendo com que aquela parte floresça, fazendo com que aquela parte seja produtiva. No deserto do Neguebe é o único lugar que existem espécies de flores e de plantas que não existem em lugar nenhum mais do planeta. Vocês conseguem entender o pedido de Áquisa? Quando ela pede para o seu pai, eu quero as fontes. Ela sabia que pedindo para o pai dela fontes, o deserto dela ia florescer. Por mais que 98% do ano ela estivesse no deserto, os 2% seria florido. O nome Áquisa significa adornada e rompendo os véus. Aonde Áquisa passava, os véus se rompiam. Aonde Áquisa passava, o deserto floria. Igreja, talvez você não teve um pai como Calebe, que quando você pediu, ele te deu. Ou que te ensinou a ser ousada, porque Áquisa aprendeu com Calebe a ser ousada. Talvez o seu pai não esteve presente, não te ensinou nada, não te deixou nada e hoje não pode te dar nada. Mas você tem um pai que é dono de todas as fontes. Você tem um pai que por mais que por algum momento ele te colocou no deserto, ele é o mesmo que faz com que as fontes transbordem sobre você. E não importa o deserto que você está passando, uma hora ele vai florescer, igreja. Os desertos na nossa vida, eles são inevitáveis e nós não temos controle sobre ele. A gente não escolhe, esse mês eu vou passar no deserto, mas o mês que vem não. Nós também não escolhemos o dia que vai chover no nosso deserto. Mas nós temos um pai que é dono do deserto e que também é dono das fontes. E eu queria que você recebesse aí, agora, no teu coração, fontes que vai vir e vai tirar toda a sequidão do teu coração, a sequidão dos teus pensamentos, a sequidão do teu casamento, a sequidão da tua vida financeira, a sequidão dos teus sonhos, dos teus planos. A fonte do Pai está à tua disposição. A fonte do Pai está aberta para que o teu deserto seja irrigado. Mesmo em dias difíceis, o Pai está lá, igreja. Mateus 7:7. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Pode pôr o 8, Pri. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre.
E qual dentre vós, que é homem, que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que os dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, farei também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque alarga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos os que se entram por ela. Era só até o 10. Igreja, o Pai está à tua disposição, mas a gente não sabe pedir. Coloca para a gente João 16, Pri. João 16, 23. Áquisa sabia o que ela precisava. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você precisa? Nessa noite não, nessa tarde. O que você precisa que o Pai te dê? O que você precisa que o Pai entregue para a tua vida? João 16, 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele há de te dar. Tudo. Está escrito ali tudo, não está? Tudo o que pedir ao meu Pai. Jesus não disse para você pedir só isso ou só aquilo. Ele disse tudo. Nós temos a oportunidade, como Áquisa, de pedir aquilo que nós precisamos. De pedir aquilo que nós precisamos para sair do deserto. Nós temos a oportunidade de pedir tudo e Ele está aqui nessa tarde. A Bíblia nos garante, onde houver 2 ou 3 reunidos diante do nome dEle, ali Ele estaria. O Pai está aqui e Ele tem te perguntado: o que você quer que eu te faça? O que você precisa para que esse deserto chegue ao fim? O que você precisa para que essa sequidão que está a sua vida se acabe? Essa história é a continuação do povo que saiu do Egito e ficou 40 anos caminhando no deserto. 40 anos sem saber o que fazer, para onde ir. 40 anos não dando ouvidos àquilo que o Senhor dizia. 40 anos sofrendo. 40 anos perdidos. Mesmo assim, eles desfrutaram da bondade e da misericórdia do Pai. Eles foram alimentados de maná, suas roupas, seus calçados não se rasgavam. Não espere 40 anos, igreja. Não fique 40 anos andando em círculos no deserto da sua vida. Peça ao Pai fontes de águas. O que você tem feito diante do deserto que está na tua frente? Sabe o que eu enxergo como deserto na minha vida? Oportunidade. O deserto são oportunidades. Quando Deus nos coloca no deserto, Ele tem algo a nos ensinar. Quando Deus nos coloca no deserto, Ele está nos preparando para receber algo muito maior. Hoje à tarde eu fiquei no telefone com uma irmã, e ela contando para mim o deserto dela. E eu falei para ela, irmã, de tudo que você me falou, você sabe o que eu ouvi? Você sabe o que eu entendi? Deus está te moldando. O que Ele tem para te dar,
hoje você não é capaz de suportar, porque é muito. Da mesma maneira isso é na minha e na tua vida, igreja. O deserto serve para nos colocar no nosso lugar. O deserto serve para nós entendermos qual é o nosso lugar no reino. O deserto serve para nós tomarmos decisões certas. O deserto serve para que a gente ande no caminho certo. Porque quando a bênção vier, quando as fontes se derramarem sobre nós, nós precisamos estar preparadas. Nós precisamos estar preparadas, porque é muita água que vem da fonte, que jorra dele. Deus não fica mandando nada no conta-gota. Quando as janelas do céu se abrem, elas vêm uma porção recalcada, sacudida e transbordante de bênçãos. Use o teu deserto. Use esse momento que você tem passado de sequidão para aprender. Peça para o Senhor, fala: Deus, eu não entendo o deserto. Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou no deserto eu não entendo. A gente só quer o campo florido. A gente não quer a terra seca. Aí o deserto vem e a gente fala: de novo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu estou cansada, minhas costas doem, eu não aguento mais passar pelo deserto. Mas ao invés de você falar isso, igreja, fale para o Senhor: Pai, o que o Senhor tem para me ensinar? Eu preciso aprender logo, porque quanto mais eu demoro para entender o motivo de eu estar no deserto, mais eu demoro para que as fontes se encham e jorrem sobre a minha vida. Essa passagem me leva a o salmo o versículo, é a passagem que eu mais amo na Bíblia, que é o Salmo 126. O Salmo 126, a partir do versículo 1, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quando tudo está seco, com cara de morto, de perdido, as torrentes jorram, a água escorre, e as flores vêm, e o campo floresce. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aquele que com lágrimas semeiam. O pastor Júnior já pregou aqui esse salmo. O povo passava por um momento de sequidão e de fome. Só tinham as sementes. Ou eles plantavam, ou eles comiam. O que eles fizeram? Com fome, semearam. Eu fico imaginando aquele povo aflito, cansado, segurando as sementes, a sua barriga doendo de fome, e eles plantando e chorando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Igreja,
Eu não sei se você entendeu o papel de Áquisa nessa passagem. Eu não sei se você vai entender que o deserto, ele é inevitável, mas as fontes você tem que pedir para o seu Pai. Entenda, igreja, que o Pai espera, aguarda ansiosamente para que você peça a Ele fontes. Ele aguarda ansiosamente para que as torrentes do Neguebe se abram sobre a tua vida. Ele aguarda ansiosamente ouvir a tua voz dizendo: Pai, dá-me as fontes. Pai, o Senhor me deu terra seca, o Senhor me deu deserto, o Senhor me deu campo seco, mas eu preciso das fontes. Em Filipenses 4,19 diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Todas. O dono de todas as fontes estão aqui. Coloca para a gente João 7:37. O dono da fonte está aqui, igreja. Ele quer que a tua vida floresça. Ele quer que o teu campo floresça. Ele quer que você volte, mesmo plantando com lágrimas, trazendo a sua colheita. João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vem dele, a fonte vem dele. Antes dele consertar por fora, igreja, ele quer com que esse rio passe por dentro de nós, limpando, sarando, curando, arrancando toda a dor, toda a sequidão e todo o deserto. Eu queria que o grupo de louvor se colocasse. Entenda, igreja, que nós precisamos ser ousadas como Áquisa, inteligentes como Áquisa, sábias como Áquisa. Não reclame do teu deserto, não murmure da tua terra seca, mas peça ao Senhor fontes. Pai, eu preciso de fontes. Pai, eu necessito das tuas águas para que o meu deserto floresça. Amém? Se coloque de pé aí no seu lugar. Antes de nós começarmos o louvor, eu queria que vocês viessem aqui, cada uma pegasse uma muda dessa planta que o Senhor colocou ao meu coração. Venha, saia do seu lugar. Pegue uma muda aqui na frente. Essa muda, igreja, quando eu fui comprar, pode pegar e voltar para o seu lugar. Quando eu fui comprar essa muda, eu falei pro cara: eu preciso de uma planta que cresça no sol. Eu preciso de uma planta que, independente se ela tenha água ou não, ela floresça. Essa planta, ela dá flor o ano todo, plantada no sol. E eu quero que quando você chegar na sua casa, você plante essa planta em um vaso, num pedaço de terra. E enquanto você estiver plantando, eu quero que você pense no teu deserto. E eu quero que você profetize sobre o teu deserto. Pai, eu estou agora num momento de terra seca, mas como essa planta eu vou florescer. Pode pegar. Você vai florescer, irmã. Aonde o Senhor te plantou, você vai florescer. Não importa o quanto a tua terra esteja seca, você vai florescer. Amém?
Adore ao Senhor agora e peça isso a Ele. Pai, transforma o meu deserto, a minha terra seca nas torrentes do Neguebe. Aleluia. Em Isaías 43, no versículo 18, diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, vocês ainda não perceberam? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele quer florescer a tua vida, irmã. Ele quer fazer com que a tua terra seca dê frutos. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Amém? Eu não sei se todas vocês... Adriana, pede para o Júnior chamar a minha Rafaela, fazendo favor. Eu não sei se todas vocês entenderam na hora que eu falei das plantas. Quando eu fui no Ceasa comprar, eu falei que eu queria uma planta que sobrevivesse ao sol, ao calor. Chegue na sua casa, arrume um lugar, um vaso, um pedaço de terra e plante essa muda profetizando sobre a tua vida. Que por mais que esteja seco, você vai florescer, amém? E eu tenho certeza que todos os dias o Senhor fará alguma coisa nova na sua vida. Eu tenho certeza que durante esse resto de ano não, né? Durante todo esse ano, você vai ver esta flor que você plantou florescendo. Amém? Não se esqueça, igreja. As fontes estão à tua disposição. Você só precisa pedir ao Pai. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos sortear. A Rafaela vai fazer o sorteio. Cadê os nomes? Olha lá, a garrafa. Pode vir a outra Rafa. Cada uma sorteia um.